Bom dia, hoje é dia 11 de dezembro, são 8 horas e a gente começa aqui um encontro de anfitriãs com essa pauta aqui acima. Estão presentes, já vou colocar aqui, a Jussara, Cláudio, Marcos, Renato e tem também aqui o Eduardo. Opa, pronto. E aí talvez cheguem mais pessoas. As pautas são duas. Uma é sobre a revisão. Ah, tá chegando aqui o Kleber. Vou colocar aqui, Kleber. Bem-vindo, Kleber. Bom dia, pessoal. Bom dia, dia, Renato. Kleber. Bom dia, Bom Clara, dia. Cláudio, Marcos, Eduardo. Bom dia, Cleber. E aí as pautas são o seguinte: uma é a revisão do estatuto, então eu estou trazendo aqui algumas pré-propostas, mais para feedback, conhecimento geral. A gente não precisa decidir as coisas hoje, mas já abre um espaço de diálogo, né? Se tiver mais alguma coisa, vocês podem me passar. Se tiver alguma reação quanto a alguma dessas cláusulas, podem me passar, sobretudo para, em relação à eleição, né? A gente pode discutir talvez os itens que estejam mais relacionados à eleição. É, e aqui também sobre os guardiões da nossa cidade, que é uma situação hoje, antes da eleição, que a gente não tem muita clareza sobre quem que é guardião, e faz muito tempo que a gente não faz um processo de convidar novos guardiões, né? E daí as implicações e providências disso daí para a eleição de 2024, né? Eu queria, inclusive, começar com esse segundo item e depois a gente ir para o primeiro. Bem, hoje a gente tem aqui, olha, um quadro no Notion de pessoas que são associados, que são guardiões. Só que, assim, a gente não tem cobrado anuidade, né, a mensalidade de nenhum deles, né? E tem outras pessoas que hoje já faz sentido serem guardiões também. Então, o que eu... E muitas dessas pessoas, talvez elas nem saibam que são guardiãs e nem estejam conectadas aí com a nossa cidade. Então, o que eu queria propor é isso daqui, olha, até escrevi uma proposta de resolução que é: considerando a falta de clareza e atuação dos associados guardiões na nossa cidade, decide-se por fazer um processo de checagem e confirmação de status de associados guardiões e novos convites até a data limite para o envio de candidatura para a eleição de 2024. Em relação ao pré-requisito de contribuição mensal de 25 para os associados guardiões, para fins de homologação das candidaturas, será aceito como guardião o associado que tiver feito ao menos uma contribuição até a data da homologação. O Conselho Gestor irá enviar a lista de todos os associados guardiões que cumprem esses requisitos até a data anterior à homologação das candidaturas, né? Então, De onde que você tirou isso, Renan? isso daqui eu escrevi agora, é uma proposta. Ah, você escreveu uma proposta, tá? É, Porque eu é. falei, gente, eu li tanto o regimento e o estatuto e eu não vi esse negócio. Não tem, não tem. O que a gente tem escrito no estatuto é isso aqui, ó. Uhum. Guardiões são os associados que forem convidados para assumir esse papel por um anfitrião. Então a gente pode começar a convidar, né, novas pessoas para serem anfitriões, aceitarem o papel de guardião e cumprir os critérios e requisitos apontados no regimento interno
e não ter objeção apresentada por nenhum outro associado anfitrião. Uhum. E no regimento interno tem um requisito que é o pagamento de R$ 25 por mês, né, de mensalidade. E o papel dele, Renato? O papel, já vou te falar, só dar as Tá bom, boas-vindas aqui à desculpa. Sandra. Sandra, que bom que você está aqui, pelo jeito conseguiu trocar, né? Que bom, fico muito feliz. Acabamos de começar, estamos passando aqui sobre a pauta. Renato, eu consigo ficar até 10 para meio-dia aqui. Eu acho que são 10 para as... Que horas aí? 10 para as 11, né? Não, Não, Nós 10 não vamos Aqui até são 10 8 e meio-dia. 10. é 8h10. Eu consigo ficar até, enfim, 10 para meio-dia aqui, 3 horas antes para vocês, tá? Que aí eu já vou para outra lá, tá ótimo. tá bem? Vai Perfeito. ficar até 9. Eu Vai tenho ficar até compromisso às 9. 9, 10. 10 para as 9, 10 para as 9. Vou ficar um pouquinho, então. Eu posso até 9h30 no máximo. Vamos lá, gente. Então vamos lá, Renato. Então, olha, a Jussara perguntou aqui qual que é o papel dos anfitriões, né? Não, guardiões. Dos guardiões, desculpa. Então, olha, a gente pode ver aqui na regras e combinados e aqui dentro do estatuto. Guardiões são associados que forem convidados para assumir esse papel por um anfitrião, aceitarem o papel, cumprir aquilo que a gente leu agora, né? Cumprir os requisitos e não ter objeção apresentada. São direitos dos guardiões. Votar e ser votado por cargos eletivos. Então, a primeira coisa é que ele é o nosso quadro de quem vai votar na Assembleia Geral, né? E também quem pode se candidatar, né? Participar e votar na Assembleia Geral, participar de atividades da ANC, ter suas vozes em instância, participar da reunião do Conselho de Anfitriões, examinar e se manifestar sobre quaisquer documentos da ANC, desligar-se da ANC em qualquer tempo. Deveres: contribuir com a finalidade, pagar mensalidade, cumprir a disposição estatutária e regimental. Mas tá vago, né? Oi? É meio vago isso. É, é, Não mas tem uma função operativa, né? É isso. a função operativa é o seguinte. Deixa eu ver aqui. A gente vai encontrar isso aqui no regimento interno. Papéis. Aí, quando a gente fala de círculo de trabalho, né, tem algumas das estruturas que a gente tem aqui, olha, que é aqui cidades e localidades, interesse e afinidade, círculos, conselho, projetos e atividades, eles, para serem criadas, né, podem ser criadas por um anfitrião ou por um guardião. Aqui, olha. Por exemplo, para criar uma estrutura de cidade, uma cidade apoiada, é por um anfitrião ou guardião, né? Um programa independente ou projeto hóspede, ele tem como gestor ou tem que ser um anfitrião para ser esse gestor. Projetos e atividades também, olha, para ser criado precisa ser ou anfitrião ou guardião para criar. Então, eles têm um papel assim de, vamos dizer, a interlocução, a pessoa que está à frente, né, de um círculo dentro da ANC. Por exemplo, lá em Morro do Ferro, que é uma cidade apoiada, o guardião é o Ildeano. Então, a gente tem que né, para as coisas que acontecem lá, ele é o ponto de referência, né? É bem parecido, é bem semelhante aos anfitriãs, né? Porque tem pouca diferença mesmo. É similar, mas não tem o mesmo poder. Sim, sim, Exatamente. Tem menos, compreendo isso.
né? Eu acho que as funções dos anfitriãs estão mais definidas, né? Os Mas, guardiões. É, é exatamente. Mas assim, o que eu enxergo é que acaba que são as pessoas que, dentro de um programa, ou de um círculo, né, de um projeto, exercem um papel de liderança e de interlocução com o resto da associação, né? Isso. Então você tem três categorias de associado: anfitrião, o guardião e o colaborador. Essa é uma categoria intermediária, né? E o associado, ele tem uma contribuição mensal? Ele tem anual, o Anual. colaborador, né? O guardião é mensal, né? Então, o Guardi- anfitrião é mensal, o guardião é mensal e o associado é anual. Isso, Essa é uma colaborador. diferença também, né? É, exato. Ô, Renato, com relação à sua proposta, assim, uma sugestão de encaminhamento. Eu percebo que a sua proposta abre uma possibilidade, né, para haver um resgate aí dos guardiões antes da eleição. Quem quiser se colocar como e atualizar a sua situação pode. Isso eu gostei bastante. Acho que, inclusive, essa regra devia fazer parte do regimento interno. Acho que não devia ser uma proposta para essa eleição, não, mas constar no regimento, porque aí já fica mais definido para as próximas também. Uhum. E agora o grande lance aí, que o que vai dar trabalho, eu acho, é o processo de checagem, né? Que também estava na minha cabeça, né? Eu acho que a gente está lá na junta pensando nessas coisas, isso passou na minha cabeça, a gente deveria fazer uma checagem. Isso que é o que vai talvez demandar mais esforço nosso, talvez divisão de tarefas, algo assim nesse sentido. A checagem, eu acho que ela pode ser feita pelo conselho gestor, né? Mediante essa questão daqui, o primeiro de ver quem que foi convidado para ser guardião. Então a gente faz a checagem dos que já existem, né, para ver se eles continuam querendo ser, e a gente faz novos convites, né? E o segundo é quem que pagou até o dia final da homologação, pelo menos uma vez, né? E aí ele já passa uma lista para a junta eleitoral, né? Mas existe isso, Renato, uma lista de quem foi convidado? Isso era registrado? A gente tem aqui essa lista que é antiga, né? O que está aqui no como são essas pessoas, olha, que em algum momento Hum, foram convidadas. tá, elas estão aí É, no Notion. Agora, aqui tem talvez falsos positivos, né? No sentido Uhum, de talvez se a gente chegar para Isabela e falar, olha, você continua sendo, ela fala, não, já estou desvinculada, né? Porque faz tempo que a gente não ouve dela, né? uhum, E algumas pessoas aqui pode ser que elas até falaram, nem sabia que estava sendo, porque não estão contribuindo, não. E outras pessoas que eu acho que faz sentido serem convidadas agora, né? Porque na prática elas já exercem uma função de guardião, né? A Ira, o Eduardo, várias pessoas já estão ativas e já têm assim, uma vivência da nossa cidade que eu acho que está mais do que condizente para assumir esse papel, né? uhum. Então, a sua sugestão, sendo mais prático aqui, é que o conselho gestor faça um contato com essas pessoas para ver quem que é guardião ainda e que convide, ou aqui aí os anfitriões podem convidar, né? Os anfitriões podem convidar. As Eu nem pessoas. acho que seria o conselho gestor para fazer esse contato, não. Acho que Ah, seríamos todos nós, né? Eu mesmo sim, me, tá. me disponibilizo a fazer novos convites e a contactar esse pessoal daqui. Mas eu acho que a validação oficial, né, Hum. do conselho gestor mandar uma lista, aí eu acho que precisa ser do conselho gestor, é algo de secretaria, assim, de. Uma lista de quem está contribuindo com os 25 por mês, né?
Numa lista assim de, olha, hoje os guardiões são tais, porque a gente tem informação que eles querem, esses daqui que já foram convidados querem continuar, e os novos convites foram tais e foram aceitos, e essas pessoas fizeram pelo menos um pagamento, né? Então, para fins eleitorais, né, é, essa que é a lista que a gente tem de pessoas que podem se candidatar e votar, né? Beleza. Entendi agora. Eu estou de acordo com a proposta. Alguma objeção, mais perguntas? Eu tenho uma pergunta, esclarecimento, se essas alterações precisam ser ratificadas na Assembleia Geral. Não, isso daqui é matéria do conselho mesmo. Mas se altera o estatuto, Não está alterando o Regimento, estatuto, talvez. né? Ele está só explicando. nem explicando. A gente já tem essa categoria de Aplicando, né? guardião, né? E aí a gente está aplicando isso dentro da associação, né? Quem que são os guardiões, de acordo com Entendi. o que já fala o Eu estatuto. entendi que, assim, aqueles casos de dúvida do regimento estatuto, o Conselho de Anfitrião está decidindo aqui administrativamente. Uhum. E a minha Entendi. proposta era incluir a proposta do Renato no regimento, essa parte aí, né, de até a homologação, poder pagar uma. Eu acho uma boa proposta para ficar permanente. Só uma dúvida também posso fazer? Eu não estou sabendo levantar a mãozinha, perdão. Pode No ser. caso da proposta do mudado de inclusão no regimento, quem é que aprova essa mudança de regimento? O É a conselho Assembleia, é é o, só o con- Conselho? é o conselho de anfitriãs. É Só? aqui que a gente Tá, aprova. ok. Tá. A Assembleia Geral aprova mudanças do estatuto e o conselho de anfitriãs aprova mudanças no regimento interno. Então, eu estou com o mudado. Eu acho que também é uma proposta super interessante, porque assim, só valida uma das funções que é uma função de fundamental importância para a gestão geral da associação, né? Kleber, Cláudio e Jussara. Está de acordo. Ok. Também, Renato, mas me ficou uma dúvida do que o Conselho Gestor vai entregar, né, dessa lista com os guardiões, os novos que serão convidados e os outros. Porque você disse que vai fazer esses contatos prévios. Aí a gente espera você fazer os contatos, ou você quer que a gente te dê uma lista para que você faça os contatos? Não, não. Acho que todos nós, assim, eu vou fazer os contatos com esses que já estão lá e vou relatar para vocês, né, se algum deles falar assim, não, não quero mais, né, e vou falar para eles que eles precisam fazer uma contribuição. E além disso, qualquer um dos anfitriões nesse período pode fazer um convite a novos guardiões. E aqui, olha, ele tem aqui um pré-requisito que não ter objeção apresentado por nenhum associado anfitrião. Então eu estou imaginando assim, vou chamar o Eduardo para ser guardião, né? Eu vou colocar lá no nosso grupo de anfitriões, falar, gente, olha, eu gostaria de convidar o Eduardo, fulano, cicrano, para ser guardião. Alguma objeção? Se ninguém tiver objeção nenhuma, faço o convite. Se eles falarem sim, eu quero, e fizerem o pagamento de pelo menos 25, né, reais nesse período, é, aí que é os pré-requisitos para o conselho gestor falar, ok, eles estão aqui na lista, né? Entendi. Talvez uma possibilidade seja uma lista agora, para ver quem que é o guardião, quem está pagando os 25 agora, e daqui a homologação tem que ver qual que é a data que nós vou achar aqui.
ao calendário lá da Ju, É. e logo antes da homologação, né? Eu até te digo aqui, ó, dessa lista aqui, as únicas pessoas que pagaram pelo menos um é o Guata, o Ildeano e o Matheus. Eu estou abrindo o nosso calendário aqui. A homologação vai ser em 2 de fevereiro. 2 de fevereiro. Então, a lista atual já temos. Então, precisamos fazer contatos e ter uma nova lista. Qual que é a sua proposta aí? Quantos dias antes da homologação? Até a data, né? É, Então, até 2 de fevereiro, temos que ter uma nova lista. isso. Então tá, gente. Então esse daqui tá aprovado, né? Vamos seguir dessa forma. Passar aqui para a questão da proposta de alteração do estatuto, né? Eu fiz aqui um quadrozinho, olha. E aí a ideia aqui hoje é só apresentar isso e abrir para a gente ir trabalhando até a Assembleia Geral um novo estatuto. Então, assim, a gente não precisa decidir hoje, mas eu gostaria de ouvir a reação de vocês e, e a gente, qualquer coisa assim que precise uma melhoria ou a gente pode ir discutindo lá no grupo ou individualmente comigo também, e a gente vai encontrando aqui algo que funcione para todo mundo, né? Bem, vou passar aqui um pouco um a um, mas de uma maneira bem rápida. Eu acho que a gente pode se ater mais ao que tem a ver com a eleição, sabe? Que é algo mais urgente, assim. É, mas tem aqui um primeiro item que ele tem a ver com a área de atuação da nossa cidade, né? Hoje a gente fala aqui que a gente tem uma atuação de âmbito nacional e internacional. E aí a proposta é a gente passar isso para âmbito regional e tá de alguma maneira focando mais na região metropolitana de Belo Horizonte, né? A parte internacional, em específico, eu acho que a gente deveria tirar toda a menção do estatuto a isso, porque no pagamento do imposto de doação existe uma possibilidade de isenção, mas que você não pode ter é, redirecionamento desses recursos para fora. Então você perde a isenção. Então eu acho que é estratégico da gente retirar qualquer menção a isso do estatuto, sabe? A questão nacional, eu acho que a gente pode ser regional e colocar aqui, olha, uma cláusula em algum lugar dizendo que não, a gente também pode fazer, né, programas, atividades fora dessa região, mas o foco é essa região, né? Então tem essa questão daqui que eu acho que é uma questão para discussão e para validação mesmo, porque muda bastante a nossa como que a gente tem atuando até hoje, né? A gente começou com um foco nas cidades pequenas. A gente estaria mudando esse foco para Belo Horizonte e região metropolitana, né? É, Pequenas comunidades, e não pequenas cidades. começou como pequenas cidades, depois a gente passou por pequenas comunidades que poderiam ser até em cidades grandes, né? É, Aí aqui um segundo artigo, endereço da sede social, hoje está na casa da Valéria, né? E aí eu gostaria muito que a gente conseguisse, isso aí depende da Fundamig também, uma parceria com eles para poder passar essa sede nem que seja só fiscal para lá. E a Júlia já apontou que só fiscal é tranquilo, se for além da fiscal também um lugar para atividade, aí a gente precisa conversar mais, né? Mas eu vejo que tem uma abertura para isso, é um lugar central e acho que dá mais credibilidade também, né? Mas, assim, a ocupação de um espaço
requereria também guardar documentos, equipamento, essas coisas. E aí é fiscal, ou não é nem atividade, nem fiscal, né? Aqui é para o fiscal, né? O que a gente precisa do estatuto é para o fiscal. Se além do fiscal a gente tiver um espaço lá na Fundamic para guardar documentos e materiais, melhor ainda. Se a gente tiver um espaço para fazer reunião, melhor ainda. Se a gente tiver um espaço de escritório para trabalhar no dia a dia, melhor ainda, né? Então, mas aqui para o estatuto, o importante mesmo é a parte fiscal, é onde a gente vai receber correspondência, né? Exato. A questão de finalidades, né? Hoje tem uma lista grande de finalidades, a gente continua com essa lista, talvez até adicione algumas a mais. São 26 finalidades que estão lá no estatuto, cobrindo várias quinais existentes, então permite que a gente atue em algumas coisas que muitas vezes tem essa burocracia, né? E aí a mudança aqui ao invés de colocar cidades e localidades brasileiras e fora do Brasil, a gente mudaria para uma redação tipo da região metropolitana de Belo Horizonte e adjacências, né? Ou, alternativamente, de cidades e localidades com foco na região metropolitana de Belo Horizonte e adjacências. Acho que essa última redação fica melhor. Aqui, né? Eu tenho uma pergunta, Renato. Fica alguém dos nossos associados aí de fora dessa região metropolitana e adjacências? Assim, o Passatempo, Morro do Ferro, são algumas das cidades assim que não estão nessa região, né? Isso não quer dizer que a gente não possa continuar a dar um apoio a eles e fazer coisas lá nesse volume que a gente já tem feito hoje, né? Hoje, 60% dos associados eles estão dentro da região metropolitana e a gente não viu acontecer, tipo assim, ser criado núcleos da nossa cidade em Brasília, em outras cidades, assim, com um movimento relevante, sabe? Uhum. Tinha um em Itabirito, né? Não, Em Itabirito tem lá o Roberto. Itabirito é região metropolitana, não? não, Não. não. Achei que Acho estava que aqui do ele lado. está no colar metropolitano, mas não na região. Por exemplo, Itabirito a gente fez uma visita lá, né? Tem o Roberto, que é de lá, e o Cláudio e a Evelyn tinham atividades, não sei se vocês continuam tendo, lá Não temos mais, né? não tem mais em Itabirito. Mas assim, a gente nunca fez algo assim lá, sabe, de concreto. Então, eu acho que o tipo de atividade que a gente tem feito, a gente pode manter, sabe? É só de assumir que o foco mesmo, né, vai ser aqui na região metropolitana, né? E ela está dentro da região metropolitana, sim. Ah, Itabirito, tá? Uhum. Tá no site da prefeitura lá. Moeda. Eu acho que é colar metropolitano. A cidade de Itabirito, de Minas Gerais, foi fundada tal, está na região metropolitana de Belo Horizonte. Ah, Olha Moeda tá no colar, Moeda é colar. né? E tem assim, tá aqui metropolitana e adjacências, né? Quão E longe é essa adjacência? Talvez a adjacência dá para chegar até Pernambuco, né? Exato. Mas mas na proposta de redação não fala de adjacências, né? Está mudando âmbito regional, nacional e internacional para regional. regional, Onde que mas e depois aqui nas finalidades, olha, a gente nas muda aqui finalidades? das cidades e localidades brasileiras e fora Ah, do sim. Brasil para de cidades e localidades com Ah, foco na sim. região metropolitana de Belo Horizonte e E adjacências. adjacências. O adjacências realmente deixou a coisa bem aberta, né? É.
né? Então, essa é aquela arte de fechar, mas também não deixar possibilidades, né? Para É, que eu acho que Renato, foi. perdão, desculpa, desculpa te interromper. não, pode falar. Não, é porque eu não, ainda não consegui compreender muito a vantagem de fechar. Porque uma coisa é tomar como parâmetro a história trilhada até agora, outra coisa é pensar nas possibilidades que estão por vir. Sim. E eu receio um pouco que o fechamento da lente possa significar, daqui a algum tempo, ter que rever o estatuto em função de uma trajetória que se faz diferente. Não sei, assim, não sei em que medida talvez o Estado, eu não sei. Eu ainda não consegui compreender por que que a lente precisa ser fechada. É, eu acho que tem duas questões, né? Uma é uma questão de foco nosso mesmo, né? Então, assim, da gente falar, olha, hoje o nosso foco é de trabalhar aqui na região metropolitana, em função até desse projeto do fundo comunitário, Uhum, e a gente estar alinhado para direcionar recursos e energia nisso, né? O outro também eu vejo um pouco como de uma certa maneira, o programa com o IDES, né, o Transformando Territórios, e a Fundação MOT, né, uhum, que é o financiador final, vamos dizer, eles têm um pouco de, é, vamos dizer, na maneira que eles enxergam esse conceito de fundação comunitária, né? E a gente quer estar dentro da maneira que eles enxergam, porque o financiamento vem daí, é, uhum, tem esse recorte territorial bem perfeito. claro, sabe? Então, assim, acho que é um elemento, né? Eu Para mim, acho são também, esses dois. Renato, eu acho também assim que as condições objetivas de a gente poder assumir outros espaços mais longínquos, né? Na É, permacultura diz assim, olha, se você tem condições de ir em volta, trabalhar em volta da sua casa, tudo bem. Agora, se você não tem para ir a 1 quilômetro daqui, não faça nada lá. Deixa crescer o mato, entendeu? É mais é, ou menos assim, é ter capacidade de assumir as coisas mais longe, né? E Cláudio, na autogestão, o termo usado é o possível adjacente. É isso. É fazer Então, o o possível adjacente vai adjacente. ampliar. E também tem a condição de, em outro momento, alterar o estatuto. sim, Que A aí impressão podemos que eu ver. tive é de, além disso que foi dito, é de conferir uma identidade à nossa cidade, né? Porque Isso, enquanto a gente quer o mundo inteiro, a gente provavelmente não vai conseguir nada, né? Quando a gente tem isso, uma isso. identidade e é reconhecido como tal, a gente, é isso que eu entendi que é uma exigência do fundo, talvez, mas é para o fundo falar, olha, eles são especializados em Belo Horizonte, é com eles que a gente tem que lidar, é, né? Quem é do mundo todo não é especializado em nada, né? A gente não é reconhecido como especialista em nada. é. Uhum, Só E, multinacional. eu acho também que tem uma questão assim de da gente não ter uma pretensão imperialista, né? Tipo assim, queremos colocar nossa bandeira em tudo quanto é lugar. uhum, Talvez a gente possa ajudar uma organização que esteja na região de Recife uhum, a fazer o que a gente faz aqui em Belo Horizonte, mas eles uhum, fazerem lá, né? uhum, E talvez a gente tenha alguns associados em Recife, mas dificilmente a gente vai ter, igual hoje a gente tem 60% dos associados em Belo Horizonte, né? uhum, Então, é, talvez assim, para a gente levar isso para outros lugares é uma cooperação técnica de replicar por meio de outras organizações nesses lugares, né? uhum. Bem, vou seguindo aqui, gente. E aí eu coloquei aqui um adendo à finalidade, né? Que é justamente isso, permitir ações em outras localidades fora da região de BH. Então, eu coloquei algo assim, embora o foco das ações seja na região metropolitana de Belo Horizonte e adjacências, poderá também atuar em qualquer outra cidade dentro do território brasileiro, né? A gente também
não ter essa limitação, né? A, deixa eu ver aqui. Próximo aqui, olha, alinhamento com a terminologia que usamos para a diretoria. O que é isso daqui? Aqui é um que está escrito diretoria e aí passar a escrever conselho gestor, né? Não distribuição dos lucros. Aqui é também mais técnico, né? Completando um pouco, hoje está falando que nossa cidade não distribuirá bonificação, lucro, dividendo e tal, entre os integrantes de seus órgãos administrativos. E aqui está falando a mesma coisa, só que de uma maneira mais ampliada, né? Entre os associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros. E com um texto aí um pouco mais completo. Colaboradores, definição dos colaboradores. Aqui o objetivo é de simplificar o Renato, só um pouquinho nessa última, eu fiquei com uma dúvida, desculpa se não for pertinente. sim. Quando a gente fala em lucros, é pertinente falar em lucros se nós somos sem fins lucrativos? É pertinente falar que a gente não distribuirá lucros, porque é uma exigência da lei que tenha essa redação para a gente se configurar sem fins lucrativos. E tem inclusive um aqui também que eu ainda não coloquei aqui, mas que é uma exigência do Emiroski, né? Ou da nova marco regulatório das OSCs, né? Que a Júlia da Fundamic passou, olha, tem que ter essa frase aqui, sabe? Copia e cola essa frase em algum lugar. Aí, beleza. Não é nada Tá que aplicado, entendi. é, né? É, colaboradores, né? Então aqui na questão dos colaboradores, essa mudança é o seguinte: hoje a gente é uma associação de membros, né? Então a gente vai colecionando colaboradores e vai guardando eles dentro de um sistema, e aí a cada um ano a gente tem que fazer um trabalho assim de ligar para eles e falar: ó, se ainda tá, se ainda é, né? Se não tem pago. A própria inadimplência é muito alta. Então, aqui, olha, eu penso que talvez a gente podia mudar um pouco essa relação com os colaboradores para falar o seguinte: ó, colaborador é aquele que manifesta que quer ser membro da nossa cidade e contribuir com sua missão. E eles precisam ter feito alguma doação de qualquer valor para a ANC e podem participar da Assembleia Geral, né, das coisas, igual é hoje, sem direito a voto, igual é hoje também, né? A única diferença é que, ao invés da gente ficar guardando o registro das pessoas, sabe, deixar algo mais aberto e, e a gente não precisa ter esse gasto de energia operacional que está muito pesado, sabe? E sem trazer um benefício claro, né? É, aqui uma questão de. Renato, só com relação à técnica legislativa, Aham. é porque tem três critérios aí, né, nesse parágrafo primeiro. Então, eu sugiro que tenha três itens, em dois e três. Colaboradores são aqueles que, manifestaram vontade, dois, terem feito alguma doação, três. Ah, não. O três já não é um critério. Ele é um direito dele. Talvez seja o parágrafo segundo. Os colaboradores têm direito de participar. Gente, é porque trabalhando na Câmara tem esses cacuetes. Não, aí o um aí não é é um de romano. Um e Ah, dois, é inciso. E o três é o parágrafo segundo. peraí. Aqui dois, e esse três aqui é um parágrafo segundo? Não, o três ainda o três ainda é critério. O eles têm é que Ah, é sim. parágrafo. Aqui, parágrafo segundo, entendi. Aí tem que Ótimo. ver se não tem outros parágrafos que vai interferir na.
Não, mas depois, quando for colocar tudo lá, né, a gente vê como é que fica melhor, mas isso aqui fica bem mais claro, assim. É, ter feito alguma doação de qualquer valor para a ANC. Então aqui está dizendo aqui que ó, a pessoa fez uma doação uma vez na vida, daqui a 20 anos já está valendo, né? Só precisa de uma lista de quem doou. Aqui sobre o conselho gestor, uma coisa que eu trago. Opa, desculpa. É questão de troca de nomenclatura. E eu sei que a gente pegou o gestor ao invés de diretor, justamente para fugir um pouco da hierarquia, né, de termos que são mais hierárquicos. Mas agora a gente trabalhando com a equipe contratada, eu acho que o gestor ele está mais para equipe contratada, né? E aí eu estou trazendo essa consideração na diretoria, que vai ser uma diretoria não executiva, né, e não remunerada, de colocar esse termo de diretoria mesmo, né? Então seria conselho diretor ao invés de gestor. E o gestor fica liberado para o pessoal da equipe paga mesmo, né? Então, você está propondo uma mudança de nome o conselho não vai ser mais conselho gestor, vai ser conselho diretor. É, E manter a ideia da horizontalidade entre os três, não vai ter presidente, não é essa mudança, né? exatamente isso. Só o nome, né? Então, aí a proposta não seria diretoria, seria conselho diretor É, ou diretoria. conselho diretor. Conselho diretor. Tive a impressão que mais acima você sugeriu alguma mudança. Mais acima, aí isso daí mudaria, né? Tem um termo lá no estatuto atual que fala conselho diretor ou fala diretoria. E aí a gente fala o resto tudo conselho gestor, né? Então era para ficar condizente. Mas aí se for conselho diretor, aí aquele lá fica certo, né? É, programa independente. Aqui, olha, é só ter uma menção aqui de ratificar e oficializar o apoio oficial da nossa cidade a programas independentes empreendidos por associados. Eu acho que aqui não está completo, olha. E eu tenho que olhar lá, eu nem sei direito o que que seria isso, mas eu acho que é a gente pensar nesses programas independentes para fora dos associados, sabe? Que até hoje, assim, programa independente tem que ser um associado para ser, né? Isso. Mas começar, tipo, é algo que a gente oferece, né, de serviço, a pessoa não necessariamente precisa ser um associado, né? Que é o patrocínio fiscal. Representantes locais, hoje a gente tem no estatuto um cargo, né, que é de representante local. Então fala assim, representantes locais serão eleitos pela Assembleia Geral, com mandato de 3 anos, prorrogável por mais 3 anos. E na prática, quem foi o Cláudio, representante local de Moeda, o Wander de Divinópolis e a Elcia para Brumadinho, né? E esses representantes locais, eles, no estatuto atual, eles também são suplentes, né? E isso aí funcionou, a questão do suplente. Mas a questão do representante local mesmo, eu não vi muito, assim, acontecendo, né? Então, a sugestão aqui seja a gente eliminar esse cargo de representante local e eu queria propor um número ilimitado de presidentes honorários.
e o presidente honorário que eu vejo é que seriam as pessoas que hoje a gente já ouve com muita atenção, por exemplo, a Malu, né? É, e que elas representam de uma certa maneira a voz da nossa cidade, né? Por alguma razão, assim, pelo que elas falam, né? Por exemplo, eu vejo o Cláudio quando fala de ludicidade, né? Um dos nossos valores. Então, mas é um presidente honorário, ele não tem um poder executivo, né? Ele é como se fosse a rainha da Inglaterra, né? Ele tem aquela posição de, vamos dizer, a gente vai em alguma conferência, uma reunião, uma entrevista, né? Da pessoa se apresentar como, olha, eu sou o presidente da nossa cidade, honorário, né? E e falar o que a gente representa, né? Mas não faz parte da gestão. E Aqui, ó, é, se vocês me colocarem nesse lugar aí, eu vou querer uma carruagem para ir no evento daqui. é. Bem, então, assim, eu sei que o Eduardo aqui levantou a mão, mas, assim, só acrescentar que o que eu penso com isso é na questão de empoderamento e de assim, dar simbolicamente que seja, sabe, a posse da nossa cidade para pessoas que hoje representam, né, segmentos da sociedade que estão fora das estruturas de poder, né? Então, ter essa representação da nossa cara ser alguém que normalmente não está nessa posição, mas está numa posição subalterna, né? Que é a questão de raça, questão de gênero, questão de tudo, né? E eu queria ouvir de vocês o que vocês acham sobre Só, só um adicional, se puder chegar um pouco para a direita. Eu acho que o que me preocupa disso é um pouco essa questão simbólica. Simbolizar alguma coisa que não seja executivamente factível não é pior do que não fazê-lo? É uma pergunta. E a minha sugestão aqui, eu acho a palavra presidente muito executiva. O presidente de qualquer coisa tem responsabilidade sobre a execução. Então, a minha sugestão é talvez um embaixador honorário, alguma outra terminologia. No final das contas, eu acho que o crucial que está sendo colocado é realmente uma ambição enorme. Como colocar pessoas historicamente com um lugar de fala poderoso, mas não em setores de poder, e como navegar isso. Mas a questão, assim, uma vez um presidente honorário falando em nome da nossa organização, um jornalista colocaria isso da forma que o jornalista queira. Eu prefiro que seja um embaixador do que um presidente, mas pessoalmente, a minha percepção, só para falar isso antes da discussão. Uhum. Entendi, eu acho que eu entendi, Eduardo, da sua fala, deixa eu tentar traduzir para mim aqui mesmo. É uma preocupação com dar um poder de fala para essas pessoas, que é o que realmente está sendo, né, desejado, dar um poderar, mas ao mesmo tempo essa pessoa poderia talvez estar falando em nome da associação inteira, o que ela talvez não pudesse estar falando, é isso? Na verdade, a gente não vai ter controle. A É, ideia de que ser um porta-voz da nossa cidade é uma coisa que, quanto mais específico a gente fizer as coisas, mais desafiador isso fica e mais bem treinadas as pessoas. Sempre a gente vai estar na mão de uhum, jornalistas, as coisas não têm muito controle. A minha questão maior é assim, essas pessoas das quais a gente está falando, elas não fazem, nenhuma delas é parte do Conselho de Anfitriões, fora o Cláudio, e são pessoas extremamente ocupadas, com pouquíssimos recursos, e que a gente quer elevar. A minha pergunta é, se a gente colocar elas como presidente, a gente não está, de certa forma, usando o poder delas para mostrar que a gente faz uma coisa que a gente realmente não faz. É simbólico. A Malu não vai ter um uhum. poder de decisão, a menos que ela virar do Conselho de Anfitriões. Então, a ambição me agrada, mas eu não acho que a gente perde mais em colocar alguém no lugar da rainha da Inglaterra, que não vai ter o poder.
não vai ter o poder. Eu acho que isso é uma coisa bem delicada. Eu como repórter, escreveria: Associação Nossa Cidade, fim que empodera mulheres negras e pobres, enquanto eles não têm decisão nenhuma. Um monte de homem branco toma decisões. Obviamente, estou sendo extremamente babaca no meu comentário, mas inventar esse lugar, nós estamos, a longo prazo, eu acho que elas podem ser, trazê-las mais perto, mas não é a nossa realidade hoje. Mas é, Eduardo, é um a sua papel, né? É profissão. um papel, assim. Existe hoje figura de presidente honorário, né? Para partidos, para, né? Não sei se na universidade é mais doutor honorário, né? Que eles dão os títulos, né? Mas que é, é um papel, né? E a gente, na nossa cidade, não concentra poder, né? A gente tenta distribuir em vários papéis. Esse é mais um papel que eu acho que é um papel que, por exemplo, quem que vai ser a cara da nossa cidade, quem que vai ser a voz da nossa cidade? Eu ficaria muito à vontade se a cara e a voz da nossa cidade fosse a Malu, porque é o que eu escuto, que Mas ela eu vai gerir os. Mas eu não tiro isso, Renato. O que eu eu estou não tenho falando? problema nenhum assim de ter um grupo, né, da Não. gente trabalhar em unidade, ter um grupo que faz a gestão, que talvez tenha algumas características ou disponibilidade ou interesse de fazer a gestão, outro grupo que executa, né, que é o contratado ou do jeito que a gente faz hoje em círculos, e ter algumas pessoas nesse papel de presidente honorário que tem esse peso assim de repente dar uma entrevista ou numa roda de conversa poder falar assim, sou presidente da associação, né? E- Antes de passar para a Sandra, deixa eu só perguntar uma coisa para o Eduardo. Eduardo, a mudança do presidente para embaixador te atende plenamente ou ainda tem alguma coisa aí? Não, na verdade, a minha questão é só com a palavra presidente. Não tenho nada contra esse lugar. A minha questão é Uhum. tomada de decisão com dinheiro. Vai entrar dinheiro. Quem toma decisão com dinheiro? Na minha cabeça, um presidente toma decisão. Eu fui presidente. Eles me olhavam com cara de esse aí toma decisões. Não chamemos uma pessoa que não toma decisões e dá a percepção disso. A minha pergunta é só essa. Tá, mas mudando para embaixador, seu problema está resolvido? Completamente. Ah, entendi. Aqui, eu acho que, dá licença, né? Eu acho que, para mim, é um título honorífico só, sabe? Assim, de dar uma importância para essa pessoa, né? No meu ver, eu acho que o papel de guardião que ele está lá na sua comunidade, tal, já é isso. Ele é um representante da nossa cidade nesse lugar, nesse grupo. Então, o guardião já é isso, sabe? Eu acho que não precisa dar sabe, um elogio, né? Sabe, ser presidente e nem embaixador. O guardião já é o cara, né? Já é a cara. A Sandra levantou a mão, depois eu quero falar também, não estou conseguindo também levantar a mão. Eu consegui agora, estou feliz. Me E eu ensina. daqui a pouquinho tenho que sair. Eu fui lá em Ah, reações e embaixo consegui. Avatar. Consegui. Isso. É, olha, eu acho, primeiro, eu estou com o Cláudio, eu acho que o papel de guardião ele é muito importante, porque eu acho que ele preserva, em termos simbólicos, aquilo que é a importância daquela pessoa naquele contexto, naquela situação. Então, eu gosto muito, inclusive, metaforicamente, eu acho que ele funciona, ele diz de maneira bastante concisa aquilo que ele significa. Agora, eu concordo com o Renato que talvez a Associação Nossa Cidade pudesse ter membros honorários. O honorário é aquele que é, de fato, a honraria, como diz o Cláudio. Então, se eu tiver, vou chutar, tá? Uma coisa como num cenário, assim, fazer como o Eduardo, só que num cenário positivo. Vamos fazer de conta que a Djamila Ribeiro, Djamila Ribeiro, o sobrenome dela é Ribeiro, a Djamila, que vai dar agora essa grande representante da cultura negra. Graça Djamila.
A Djamila. Vamos Ah, fazer de conta que a Djamila queira se integrar à Associação Nossa Cidade. Eu acho que ela merece o papel de membro honorário, em função da trajetória dela, do que ela representa na vida social. Então, eu acho que o Cláudio, eu acho que merece o lugar de membro honorário, em função de tudo que ele significa na causa da ludicidade, enfim, do valor da ludicidade para a associação. Eu participo de uma outra associação e nós estamos na mesma discussão lá, e temos agora 2 membros honorários. Mas eu acho que ele é mais vertical e ele garante a honraria. É a sugestão que eu faria. A minha fala aqui não é nem de proposta, não, mas é mais de acrescentar ideias, né? Eu gostei das falas que vieram aí, que me antecederam, mas quando eu escuto o Eduardo falando de embaixador, que é um nome que eu também prefiro, a presidente, se for, né, partir para essa, talvez uma outra possibilidade é qualificar um embaixador, né? Fulano é embaixadora de diversidade racial, Uhum. fulano é embaixador de ludicidade, fulano é embaixador. Aí você dá um título e ele tem um lugar de fala mais circunscrito ali, né? Mas isso é só uma viagem adicional aqui. Não sei se é uma proposta ainda. Eu gosto dessa proposta de embaixador com, e pode ser inclusive dos valores, né, que a gente carrega hoje, tem de humanidade, humanismo, ludicidade, então um para cada, né? Bem, essa... Gostei da colocação. Pode seguir. Não, não, pode Só para falar. falar que gostei da colocação do Marcos. E geralmente isso, em algumas organizações, até partido, segue essa linha do embaixador, aí não embaixador, não, o nome não é esse, mas ele seguindo essa linha temática. Talvez seja interessante, sim. E assim, aqui, né, tem, acho que essa função de honraria, né? Eu acho que tem uma função que ele é ratificado pelo conselho gestor, e no caso do representante local, ele também é o suplente. Então, né, esse ponto aqui, o dirigente se afastar definitivamente de suas funções, terá como substituto o representante local, aí seria o embaixador, né? E aqui a gente está falando de maioridade, para completar o respectivo mandato, né? Então, bem, eu fico. Só curioso, eu acho que a ideia da Sandra, guardião, a gente tem vários papéis, né? É confuso entender de fora quem é o quê. Essas pessoas cumpririam esse papel como guardiões também, ou vocês acham que é confuso misturar guardião com esse embaixador? Ou seja, fazemos os potenciais embaixadores guardiões para trazer esse lugar de escolher quem vai ser votado, uma posição de mais poder mesmo? Ou não? Porque o guardião, ele paga os 25 por mês, né? O embaixador pagaria? Não, né? É um membro honorário, né? Ele está sendo... Entendi. Eu acho que não, mas talvez dar o direito a voto, talvez dar ao embaixador o direito a voto. Essa é uma pergunta boa, né? Assim, uma possibilidade seria os embaixadores são escolhidos dentre o corpo de guardiões, né? Ou Mas deixar aí ele mais retira aberto. a possibilidade da Djamila ser embaixador, por exemplo, né? Um membro honorário. Ela teria Alguém que entrar, teria... porque a grande questão é que se esse embaixador tiver junto com essa questão de suplente, né? Então, é, precisa ser alguém que esteja minimamente acompanhando o que está rolando na nossa cidade, né? O dirigente que se afastar das suas funções será como substituto. Eu acho que aí cabe o guardião, não é não? O guardião O anfitrião. é, Porque o que eu queria com isso, Marcos, é quando você faz isso na Assembleia Geral, já vem a lista dos nomes, né?
E você pode colocar lá também da idade, ou se não for idade, quando que entrou, né? E aí tem uma linha de sucessão clara. Agora, quando é anfitrião ou, ou guardião, isso é algo que não vai estar na ata da eleição, e se a gente precisar mudar e levar para um banco, eles vão pedir para a gente. Fazer outra eleição. É, entende? Então, o que eu estou entendendo, o dirigente aí que você está falando é o conselho dirigente, o conselho gestor mesmo, né? Tesouraria. Tesouraria. Eu acho, assim, minha proposta é que essa parte final é que deveria prevalecer. O conselho é uma situação extrema, né? Assim, alguém saiu, eu acho que o conselho de anfitriões tem que ser convocado para indicar alguém. E aí, É, não sei mas, se é possível fazer uma linha, não. mas aí, se a gente faz isso dessa maneira, né? Não vai estar registrado em ata. Não, é extraoficial, não tem poder de estatuto, não. Para ter poder de estatuto tem que ter outra eleição. Eu Ou acho. então, essa é uma maneira de ter poder de estatuto, porque ele já está como suplente na ata, sabe? Ah, sim, se tiver como suplente na ata, aí sim. E aí é isso que a gente fez, assim, o representante local, Ah, no estatuto ele tem o papel de suplente e na ata ele já está com o nome lá, né? sim. Então seria esse o esquema aí com o embaixador honorário, por Mas exemplo. na hora que você faz a eleição da chapa, vem É, lá titular e suplente. Ué. Que não tem, diferença a tem? gente não tem suplente no nosso estatuto. O nosso Ah, suplente era o representante local. mas era um representante local genérico? Não. Já estava lá descrito quem é. Genérico, e aí na ata veio escrito: olha, o Cláudio para Moeda, a Elcia para Brumadinho e o Vander para Divinópolis. Sandra, você está falando que precisa sair. Gratidão pela sua presença, viu? Só para dizer, gente, estou aqui, tá? Estou indo lá. Obrigada. Um abraço. Até a próxima. Tchau. Abraço. Sandra, Entendi agora, Renato. É, É uma maneira de criar um suplente que não existe formalmente. é, é. Mas beleza, vamos passar para frente. Eu É acho um que assim, formato diferente, né? Eu não sei se é um formato juridicamente aceito, não é? ai, Porque eles não foram eleitos, foram eleitos. eles são ratificados, né? Eles são eleitos eles são indicados pelo Conselho de Anfitrião e ratificados pela Assembleia Geral na Assembleia Geral de Eleição, né? Engraçado isso. Eu acho que dá margem a algum tipo de contestação jurídica isso aí, viu? Porque Aham. se eu fosse um advogado, eu falaria, vai, coloca lá como suplente e bate a chapa e completa, O titular e suplente. suplente, né? Certo. Aí, e isso daí, se a gente for então por esse caminho de suplente, tem ramificação na eleição, né? A gente precisa também é, ver como que é, né? Se, Não, talvez para essa não seja possível, né? é, Porque o estatuto vai ser alterado na Assembleia, né? mas isso é verdade. Para essa vai ter que continuar meio como está, mesmo, a menos que faça uma outra Assembleia, só que não é capaz de nem dar tempo de registrar em cartório. Eu acho que é inviável fazer Assembleia, mudar o estatuto para a eleição. Aham. Então, seria o caso de também eleger representante local para ser ou ficar sem suplente por 3 anos? Hoje já está assim, desse jeito aí, né? Que você está falando, com redação atual. A redação atual é aqui, ó, Será de como substituto representante local. um número ilimitado de representante local. Eu acho que é possível, sim, elegê-los, assim, para atender o parágrafo 1º do artigo 16,
estamos fazendo também a eleição dos representantes locais. Aí dá uma legitimidade legal maior, né, eu acho. É. E a gente pode até constar na ata falando que os representantes local são eleitos representantes local, mas no novo estatuto vão ser embaixadores tais e quais, né? Uhum. É, tá, dá para fazer isso. Beleza. Vamos seguir um pouco mais aqui, mas aqui já foi bom para coletar essas informações. Vou trocar esse nome, né, de presidente para embaixadores e, e ver alguma coisa aqui para linkar os embaixadores com representantes, né? Tá, artigo 17. Tem uma questão aqui, olha, de movimentação das contas, que hoje ele é feito conjuntamente entre conselho gestor e tesoureiro. Eu perguntei para o pessoal da Fundamig, que está com esse mesmo problema, né? Como que eles estão resolvendo. A Júlia falou que ainda está em discussão, tal, porque a maneira que no final das contas eles fazem é que ela faz a movimentação utilizando a senha da pessoa, né? E eu acho que o ideal nesse caso é de talvez, não sei, no estatuto falando que é possível passar uma procuração, mas algo que vai facilitar que o grupo executivo, né, funcionário, possa fazer essa movimentação e não fique sempre, né, Marcelo e Kleber é, tendo que fazer esse trabalho, né? Então aqui está em pesquisa ainda de como que a gente faz isso, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante, porque é muito chato. Na hora de resolver coisa no banco, É, nossa, lá na Ecovila o que a gente pôs era um conselho gestor e tinha um artigo lá, qualquer pessoa pode resolver todos os problemas e assinar qualquer coisa. Então, tirou da mão de um tesoureiro. Mas, assim, o nosso caso é diferente aqui, né? Que a gente vai ter pessoas contratadas, que não são diretoria, né? é, Eu acho que a coisa tem que ver como é que juridicamente é possível, né? Porque é possível, sim, a coisa da procuração, eu acho que é possível, sim. é, é, Se tem que estar no estatuto, se isso já é possível, eu é. não sei responder. É, tá. Mas assim, tá aqui anotado que é uma necessidade, mas ainda não tem uma redação proposta. A gente tem que investigar um pouco, né? Eu vou perguntar de novo lá para a Júlia se teve evolução lá no caso deles, senão a gente procura com o advogado. Aquela questão de conflito de interesse, Marcos, que exatamente a mesma que a gente discutiu da vez passada, né? E aqui é trazendo uma nova proposta. é, que seria que seria essa aqui, né? Essa primeira parte já está, né? Que a ANC adotará práticas de gestão administrativa necessárias e suficiente para coibir a obtenção de forma individual ou coletiva de benefícios ou vantagens pessoais em decorrência da participação em qualquer processo decisório. E aí aqui dois itens, né? Que é vedada a gestão a gestores da ANC a participação na curadoria de projetos a serem financiados pela ANC, bem como a submissão de projetos próprios. E dois, membros do Conselho Gestor somente poderão fazer parte de projetos hóspedes ou programas independentes que recebam patrocínio fiscal da associação com autorização por escrito e unânime do Conselho de Anfitriãs, em que fique explícito mecanismos para evitar conflito de interesse. Em quaisquer casos, o gestor fica impedido de assinar ato jurídico relacionado ao programa ou projeto que participa e fazer quaisquer deliberações em nome da associação em relação ao próprio projeto, né? E três, da mesma forma, associados que forem gestores de projetos, que aí é o, o outro lado, né?
de projetos hóspedes, antes de se candidatarem a uma vaga no Conselho Gestor, deverão buscar autorização por escrito e unânime do Conselho de Anfitriãs, em que fique explícito esses mecanismos de evitar conflito de interesse, né? Então é uma forma aí para a gente já evitar isso, né? Ter essa posição de conflito de interesse na origem, né? Antes da pessoa ser candidata e ser eleita, né? Se tiver, bem, vamos conversar antes e ver qual que é a extensão desse conflito de interesse e como que dá para conciliar, se possível, né? Porque nem sempre é algo compatível, né? Tentando entender que na prática, tá, o gestor não pode participar da curadoria, ok. Está bem claro isso aqui. Bem como a submissão de projetos próprios. O 3 eu não sei se ele é legal, não. É legal do ponto de vista jurídico mesmo. Eu acho que as regras para eleição dizem lá que qualquer associado pode se candidatar, né? A Assembleia, na verdade, ela é soberana ao Conselho de Anfitriões. Se a Assembleia votou na pessoa, ela está legitimando aquela candidatura ali, de alguma forma. Uhum. Não sei se isso tem lastro legal, não, sabe? Mas se a gente coloca isso no estatuto e a Assembleia vota nisso para o estatuto, né, ele passa a ser uma regra. Não sei, Renata, porque tem umas legislações que ficam acima desses, sim, tem as legislações das associações, né? Aham, Aí eu não sei mesmo, mas eu tenho uma impressão que isso aqui é motivo de contestação também. uhum, Mas é só uma impressão, teria que ter uma consulta jurídica. Assim, não me caiu bem juridicamente. aham. Ô, Renato, de qualquer forma, assim, depois que tiver uma proposta, eu queria me propor a refazer a escrita legística aqui, Sim, porque as coisas estão claras, mas a forma legislativa está bem precisando melhorar muito. tá, Aí eu me proponho antes de levar para a Assembleia, ótimo, sem mexer no conteúdo, né? Mexendo só na forma. ótimo, obrigado, isso é ótimo. É. Pois é, essa questão daqui, Marcos, é uma questão que eu acho que é importante a gente pensar, né, nessa questão de conflito de interesse. O que aqui está falando é tipo, tá, a nossa cidade ela está prestando um serviço para organizações hóspedes, né, de uso do CNPJ, que você tem, vamos dizer, um lado que está representando a nossa cidade nessa relação, que são os gestores, e tem outro lado que está representando o tomador do serviço, né, o cliente, que é o gestor do projeto hóspede. Se essas duas forem a mesma pessoa, como é que vai ser? Tipo, você tem um potencial aí do cara do projeto hóspede, tipo, ok, então venha tudo a mim, sabe? Vamos, não vai ter taxa nenhuma, não vai ter nada para nossa cidade, eu vou puxar tudo para o meu projeto pessoal, ao invés de ser o projeto. E esse daí é o mecanismo que eu estou sentindo que a gente precisa ter em algum lugar, né? A minha pergunta é, Renato,
o conselho gestor, o conselheiro gestor tem poder de tomar essas decisões? Porque, pelo que eu estou lembrando, essas decisões do formato do contrato, né? Eu não sei se é do anfitrião, mas onde que, assim, eu acho que tem, eu não tenho dúvida se ele tem esse poder todo, ou É se ele é o- mais executivo, né? Então, o conselho gestor é quem assina, né? Não, ele assina, mas a partir de um tanto de normas, né? Se tem um contrato com um projeto, É. se existir um contrato, ele vai assinar o que estiver estabelecido. Ele não vai criar norma, ele vai executar as cláusulas. Não, assim, tá, fez um contrato de prestação de serviço de patrocínio fiscal, né? E Isso. quem tipo, tem essa responsabilidade de redigir, de preparar esse contrato e assinar, no limite é o conselho gestor, né? Mas de aprovar as cláusulas. Por exemplo, a cláusula 15% vai para a nossa cidade, é, tem que ter nota fiscal, tananã. Porque eu estou lembrando um pouco do que a gente propôs lá para o patrocínio fiscal, né? É, Que é um contrato que na nossa proposta, na proposta que eu escrevi lá, é, seria validado pelo Conselho de Anfitriãs. é, Né? Não seria nem pelo Conselho Gestor, não. O Conselho de Anfitriãs vai validar a proposta e vai alterar o que achar necessário. mas 2 vezes nesse ano isso não aconteceu. Ah, porque não estava claro, né? É uma proposta nova, né? Não sei se não estava claro. Para mim estava claro, Tá, bom. mas tipo, é, não Eu tem acho que acontecido. É, é o que eu percebi quando eu estudei o patrocínio fiscal, é que não estava claro a existência de um contrato. Eu estava propondo lá existir um contrato sempre com cláusulas. Esse contrato, a sim, conversa é antes, não é depois, na hora da execução. Né? sim, Se fizer uma conversa boa antes, assinado lá e registrado, o depois, a execução perde um pouco de força, assim, de força decisória. Né? E esse é o meu ponto aqui, assim. é, eu, eu entendo. É, ainda vejo isso como uma fragilidade, assim, sabe? Uma possibilidade das coisas é, se encaminharem de uma maneira que para trazer um benefício próprio para quem potencialmente está nessa figura, sabe? Então, assim, Não, eu entendi a boa intenção. Acho que a gente pode, assim, as necessidades aqui são as suas de um cuidado com a questão do uso do recurso, do conflito de interesse. Eu acho que a minha necessidade é não fechar tanto e cuidar mais do planejamento destes contratos do que deixar aberto para decisões. Acho que a gente podia ouvir mais pessoas nesse momento aqui. tá. Acho que uma reação um pouco também o patrocínio fiscal é um pouco do vespeiro, uma coisa que é ultra necessária no nosso país, dadas as complexidades, e em algum momento eu falei assim, poxa, dado a responsabilidade que a organização assume, como fazer um contrato, até para criar um contrato que gere essas questões que você está colocando, sabe? A gente não deve pedir a nossa uma advogada aí, a Maria Flávia, Maria Fernanda, tive algumas trocas de mensagem que eu não consegui resultado. Nós temos aí como prêmio, talvez um tempo lá com a Lívia, que é outra advogada, Renata, talvez. A grande questão é o risco para a nossa organização é significativo porque não é uma atividade chave, não é uma atividade fim, é uma atividade meio. E aí, acho que fora demandas de pessoas, a minha experiência nesses 6 meses é que trouxe muito mais dor de cabeça do que resolveu qualquer coisa para a nossa cidade, sabe? Trouxe mal-estares, trouxe dificuldades, trouxe questionamentos. E, sei, me pergunto, descobrimos quem faz isso bem, nossa cidade não pode simplesmente encaminhar isso para um terceiro.
Não sei. Para mim, eu acho que ainda não está claro que é uma coisa que a gente sabe fazer. Está falando do patrocínio fiscal, né? E tudo que vem com ele, né? Eu acho que essa é outra dificuldade, que os conflitos dele, as confluências, é, eles tocam no órgão mais sensível do corpo humano, que é o bolso. E aí que as coisas começam a complicar. As questões do Fundo para Belo Horizonte, a gente tem um monte de perguntas que vão aparecer, mas a gente consegue responder elas meio assim, faz sentido para a nossa cidade ou não? E aí, eu não sei, eu acho que o patrocínio fiscal ele levanta essas questões que é, são difíceis de responder ainda. Não, mas o fundo não tem não vai ter o mesmo problema? Que vai ter o fundo, você tem que direcionar o dinheiro para o projeto, né? O projeto é de alguém. Curadoria, mas a curadoria da comunidade, não é nossa. Ah. Ah, Mas, pois mas, é, eu mas gosto assim, dessa primeira proposta aí, do primeiro item, né? mas Não eu pode acho que participar da curadoria. Ah, eu acho que tem uma questão que de modelo, né? O modelo do patrocínio fiscal até hoje ele tem sido assim. Isso daí é algo para os associados. É um mecanismo para que o associado possa trazer o seu projeto interno e utilizar o CNPJ. E aí o associado também é quem vai exercer a liderança. E aí muitas vezes você tem um conflito de interesse, porque nós não somos muitos, e enfim. E eu acho que o modelo, olhando para o futuro de patrocínio fiscal, ele é externo, ele é assim, nós vamos ajudar a projetos e iniciativas de pessoas que não são associadas necessariamente, sabe? É para a comunidade, é para o território e não internamente. Por isso que eu acho que é interessante ter essa cláusula de conflito de interesse no sentido seguinte, gente, não vamos alimentar a gente mesmo, sabe? Tipo, quem tem a função de alimentar não come, sabe? Pode Eu, falar. eu, eu tenho uma. Eu acho que antes não estava claro, essa é a minha percepção. Antes ela não estava clara, essa proposta. Agora ela fica clara, mas eu, como ainda, né, como gestor, eu acho que se puder, uma das coisas que mais deu problema foi esse conselho fiscal. Se há esse patrocínio fiscal, se não tivesse isso na nossa cidade, eu acho que seria, até porque agora o volume de trabalho não vai conseguir olhar para os projetos independentes e, querendo ou não, ainda que independente precisa ter um olhar do conselho gestor, da tesouraria, que mesmo com uma equipe contratada, ainda assim vai precisar ter isso e vai precisar ter esse olhar. Eu acho que a nossa cidade ela não vai dar conta de gerir isso tudo, porque só o patrocínio fiscal já é algo por si só muito grande. O fundo comunitário, então, da forma que ele se espelha aí, ainda é algo mais maior do que o patrocínio. Então, acho que vai faltar braços para isso tudo, e aí a gente vai precisar voltar em outra reunião na próxima gestão, né? Os gestores vão precisar voltar em outra reunião para falar, não, nossa, estamos enlouquecendo, isso não dá certo. Mas acho que a gente já teve bons exemplos aqui, essas últimas, que corroboram, assim, que não tem uma, sabe, não dá para fazer patrocínio fiscal. Mas é uma opinião minha. Não dá para fazer no sentido de não vale a pena. Não vale a pena. Um fluxo grande de trabalho. É. Financeiramente, eu acho que ele não compensa, sabe? Tipo, é algo que a nossa cidade ela não, não faz sentido, né, em termos de receita. Agora, em termos de impacto social, eu ainda acredito na possibilidade de trazer frutos, mas eu acho que a gente precisa melhorar bastante para isso. Também acho. Bem, então esse daqui, o Marcos, você me ajuda
assim, a gente a pensar um- uma forma que atenda todas as necessidades, que acho que aqui a gente ficou meio num impasse, né? Uhum. Eu acho que tem uma discussão mais de raiz, que é ter ou não ter patrocínio fiscal, né? É, Mas, mesmo considerando que vai ter, acho que dá para escrever uma redação mais genérica, considerando projetos em geral que vão ser apoiados pelo fundo. é. Jussara, você levantou a mão? Sim, mas só que não é nesse assunto, é que eu preciso sair daqui a uns 10 minutos só, porque eu tenho uma fisioterapia, tá? Só Tá. para deixar avisado. Eu preciso Eu sair estou daqui a acompanhando a 2. discussão, mas não tenho muita opinião sobre. Tá. É, Mas ajudo sim, Renato. Você me dá só um toquinho que eu penso primeiro numa redação mudando a técnica legislativa, que aí já vai deixar mais claro os tá. dispositivos. Depois a gente pode ir Tá. pensando. Beleza. Gente, vamos encaminhando então para o término. Eu acho que aqui o resto aqui, olha, tem lá no documento, né? A gente vai trabalhando ainda. Acho que essa reunião foi só para trazer um pouco à luz alguns temas que estão sendo olhados lá, né? Aqui tem um que foi retirado do Estatuto do ICOM, falando sobre Assembleia Geral remotas, né? E como que pode acontecer. Não tem muito assim. É, e aqui eu acho que tem também uma conversa disso de ver com o advogado se tem coisas que a gente deve colocar no estatuto para favorecer essa isenção de imposto de doação pela associação, né? Que são 5%, muito importante. A gente tem um advogado? Nós temos uma advogada voluntária. E temos também uma assessoria de advogada via Fundamig, né? Uhum. Mas se tiver mais especialista em terceiro setor, também é sempre bom, né? Ou em tributário, E o escritório de contabilidade não tem advogado? Tá, não tem. que eu saiba, não. Quem é o advogado, ô, Renato, que quando eu estava fazendo as ligações, ele se dispôs à permuta? Esqueci. Tem o Mauro, que É, também dá para a gente acionar ele, né? Um associado, mas é, tem o Mauro. E acho que tinha também uma associada nova que estava finalizando o curso de Direito, que pode ser uma pessoa interessante aí para isso, né? Então tá, gente, são 9h30, né? 1h30 aqui, acho que a gente já finaliza, mas é, já temos então uma proposta de resolução aprovada, que é aquela em relação aos guardiões e, a parte aí do estatuto, com o que a gente conversou hoje, a gente vai, eu e o Marcos, vamos trabalhando aí numa redação melhor, né, para trazer novamente antes da Assembleia Geral. A gente já chegar na Assembleia Geral fechado numa proposta. Tá? Vamos fazer uma rodada de check-out, como que a gente sai, necessidades. então começo. Estou saindo bem, é algo que não tenho experiência, né, com mexer com esse estatuto e tudo mais, mas tem sido bom aproveitar essa oportunidade aqui de estar aprendendo isso. Pode servir em algum momento da vida. Também foi bom ter retornado para poder participar das reuniões, encontrar o pessoal. É isso. Valeu. Jussara, E aí,
Kleber. Parabéns lá pela atividade na Colômbia. Então, eu estou também tranquila, quer dizer, quanto a esse ponto, porque eu acho que está em boas mãos essa discussão, eu não me sinto muito capaz também de contribuir objetivamente, porque não é minha área, penso que realmente a gente precisa de um advogado para poder aproveitar melhor essas oportunidades aí de isenções e tal. E dar mais, enfim, trazer mais pessoas, né, para essa associação. Agora eu ainda fico com os pontos que não é para, não sei se não é nessa instância, mas talvez também é aquela ansiedade para discutir a questão da contabilidade logo, né? E em relação, isso vai implicar no fechamento da conversa com o Guata e talvez, se for o caso, da PUC também, porque parou a conversa com a PUC, certo? Então é isso. E um abraço para todos, boa semana. Obrigado. Eu vou pegar aqui. Eu estou satisfeito porque eu acho que essas mudanças estruturais elas refletem a maturidade, né? A gente vai amadurecendo, vai mudando os formatos e enfim. Estou feliz de poder ajudar nessa parte do estatuto, que é uma coisa que eu pelo menos tenho alguma familiaridade, pelo menos com a escrita. Passa aí para Cláudio. Então, eu só sinto muito, sim, não poder ter contribuído muito, né, nas questões aí, mas eu estou muito feliz de reencontrar vocês por aqui. Tinha uma saudade. Obrigado, viu? Boa semana para vocês. Valeu, Cláudio. Falar, Eduardo. Eduardo. Satisfeito, as questões bem espinhosas estão sendo lidadas com maturidade e muita vontade de acertar. Agradeço muito a conversa. Eu também saio feliz, mais um passozinho, né? Acho que a gente está devagar, sem pressa, e sem pausa, seguindo aí adiante para os planos que a gente tem aí para 2024, né? E acho que a única necessidade aqui é mais uns 5, 10 minutinhos aqui do Kleber, depois a gente fechar a reunião e pronto. Acho que estou muito feliz aqui de revê-los também. Gente, valeu. Abraço. Valeu.